Na Terra Santa, onde os raios do sol banham cidades antigas e desertos imponentes, uma história milenar de fé e conflitos se desenrolam. Hoje vamos explorar por que esta região é tão disputada e desejada, traçando suas raízes até o passado ancestral e os conflitos contemporâneos que moldaram a paisagem cultural e política. A Terra Santa é formada por partes de Israel e da Cisjordânia e da Jordânia. Nesses locais se passam a maior parte das histórias bíblicas. Para os cristãos, a Terra Santa, ou a Galileia, é o local do nascimento, pregação e crucificação e ressurreição de Jesus Cristo em Gólgota, chamado Lugar da Caveira, em Jerusalém. Tudo começa com a história de Abraão, nos surgimentos dos povos israelenses e palestinos, que recebeu, segundo os textos religiosos, a missão de migrar para a Terra Prometida. Essa terra, inicialmente conhecida como Canaã, antiga terra dos cananeus, mais tarde se tornaria a Palestina e hoje o Estado de Israel. Após 400 anos de escravidão no Egito, Moisés liderou os hebreus em sua libertação e os conduziu de volta à terra sagrada prometida aos seus antepassados. Segundo a narrativa bíblica, ele foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão e levá-los à terra prometida. A história do povo judeu e suas raízes na terra de Israel é datada por 35 séculos. Nessa terra, sua identidade cultural, nacional e religiosa foi formada. Aqui sua presença física foi mantida sem ruptura, através dos séculos, mesmo após a maioria ter sido forçada ao exílio. Para os cristãos, esse foi o palco da paixão de Cristo, onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Para os árabes muçulmanos, é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu aos céus, e para os judeus, uma terra de promessa divina. Árabes e judeus travam uma intensa disputa desde o começo do século XX para transformar Jerusalém em capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Mas esse conflito, que faz do Oriente Médio um centro permanente de tensão e terror, é apenas mais um capítulo de uma história que mescla confrontos por território e heranças sagradas há milênios. Jerusalém já foi ocupada, destruída e sitiada, atacada e capturada muitas vezes por diferentes povos, entre eles egípcios, babilônios, romanos, árabes, em cerca de 3.000 anos de história. Em 722 a.C., com a expansão dos impérios assírios e babilônios, causou a dominação de Israel e depois de Judá. O reino de Israel foi destruído pelos assírios, e o seu povo foi levado ao exílio e ao esquecimento. Israel foi jogado ao cativeiro babilônico por 70 anos pelo rei Nabucodonosor II. Israel, por séculos, foi dominado e sofreu ataque por muitos povos e impérios. Entendendo um pouco o que está havendo hoje, no começo dos anos de 1920, a região da Palestina passou a ficar formalmente sob o comando do Reino Unido, e com apoio britânico, judeus de todas as partes do mundo começaram a voltar à Terra Santa, migrando para o território do atual Estado de Israel e ocupando os lugares dos palestinos que ali se encontravam. Hamas é um grupo militante e terrorista palestino que governa a faixa de Gaza. O grupo fez um juramento
para destruir Israel e substituí-lo por um Estado Islâmico. O Hamas assumiu o poder em Gaza em 2006 e desde então entrou em diversos conflitos. Este grupo sequestra e provoca todo tipo de atrocidade contra inocentes, independentemente de que sejam idosos, mulheres ou crianças. E também nas escrituras e nos livros históricos, quando falam que Israel foi invadida e sitiada por inimigos ao longo dos séculos, infere-se que houve junto tamanha violência contra o seu povo. Mas por que essa terra é tão disputada e desejada? Porque foi santificada por cristãos, judeus e muçulmanos, que veem na cidade o berço de suas religiões. A descendência de Abraão culminou vários povos, tanto judeus quanto árabes, em todo o Oriente Médio, que se sentem no direito pela terra sagrada, tanto para muçulmanos, pelo profeta Maomé, quanto para os judeus, como uma promessa divina e de fé. Apesar de haver indícios de que o local já era habitado há mais de 3.000 anos, ninguém sabe ao certo os primeiros habitantes a ocupá-lo. Ou seja, Israel já sofre ataque por mais de 3 milênios. Por tantos e tantos anos, não é à toa que Israel se tornou especialista na guerra, com o porte de sua força aérea, seus drones armados e sofisticados, além de sistema de inteligência antimíssil, conhecido como Domo de Ferro, e coleta de informações que permitem que o país atinja praticamente qualquer alvo em Gaza. Essa história é bem complexa, com vários enredos, porém, tanto os palestinos quanto os judeus e árabes que querem viver uma vida digna e de paz são esses que devemos o nosso apoio e solidariedade, e não a terroristas que querem a guerra e a destruição de família e da sociedade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela Terra Santa e Jerusalém. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu joinha e ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos como este.